Vocês sabem o que significa a palavra mishpatim, ou mishpat em singular? Essa palavra é muito usada tanto no hebraico bíblico como também no hebraico moderno. Mas será que muda o sentido? É isso que a gente vai descobrir agora. Shalom Aleichem, Israel aqui com vocês. Boas notícias, boas novas diretamente do norte de Israel. Nós ainda estamos em situação de guerra, mas Be'ezrat Hashem, com a ajuda de Hashem, nós vamos vencer. Nós agradecemos também por todas as orações de vocês, por todo o apoio que vocês nos dão. Se você ainda não está inscrito no canal, verifica aí a inscrição, verifica também o sininho do lado. Muitas vezes a plataforma não distribui o conteúdo, então pode ser que isso não está chegando aí. Então verifica aí o sininho também. Se você gosta do conteúdo, você vai dar aquele sinalzinho do joinha aí pra gente, que isso ajuda bastante a que esse conteúdo possa ser espalhado para mais pessoas. Inclusive você pode ser um agente de espalhar esse conteúdo aí para mais pessoas, compartilhando, ok? Então, mishpatim, mishpat, mishpatim é o plural de mishpat. Mishpat no hebraico moderno pode significar simplesmente frase, uma oração no sentido semântico da palavra oração. Mishpat, frase, é um conjunto de palavras que formam uma frase com um sentido. Mishpat também pode significar juízo. Alguém tem um problema na justiça, um caso na justiça, com uma corte, com um advogado, promotor, enfim. Isso se diz mishpat. Ou quando alguém vai fazer juízo a alguém, diz que ele vai fazer mishpat contra uma pessoa. Mishpat, aqui no contexto da Torá, ele vai ganhar uma conotação diferente. Olha só como é que começa a porção semanal de leitura. Ve'ele amishpatim asher tassim lifneihem. Estes são os estatutos, aqui traduz como estatuto, os estatutos que você colocará diante deles. Eu tenho uma outra versão aqui que diz, essa versão aqui é somente do Humash, dos 5 primeiros livros, ou seja, da Torá, e ela está em espanhol e hebraico, hebraico e espanhol. E traduz assim, estas são as ordenanças que expondrás. Ordenanças em espanhol e português é o mesmo sentido, a palavra ordenança. Então, a gente vê 3 formas de leis. A gente vê mitzvot, mandamentos. Eli, você tem que ir para lá agora, filho, porque o Abba está gravando aqui. Vai lá para o quarto. Normalmente, quando a Torá se refere a leis, nós vamos ver 3 palavras. Mitzvot, mandamentos. Hukim, estatutos. Mishpatim, juízos. Cada um se refere à lei, mas cada um tem também uma conotação diferente e uma aplicação diferente. Nesse caso, mishpatim, que é a palavra que a gente está observando hoje, ele tem a ver com uma palavra que foi decretada. Se decretou isso como uma norma. E agora vamos falar do panorama geral e do contexto que os filhos de Israel se encontravam. A gente leu a semana passada os 10 mandamentos. Você se lembra dos 10 mandamentos em hebraico que a gente leu e a gente comparou as diferenças? Bom, esses juízos aqui, essas leis que estão sendo apresentadas nessa porção, elas vão derivar-se dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles têm uma característica universal. Se você, por exemplo, perguntar para qualquer pessoa se ele é a favor do assassinato, ele vai falar que não. Ou se alguém é a favor do adultério, provavelmente ele vai falar que não. Aí a gente tem o Shabat, né, que é o sábado, que também é o 4º mandamento, que muitas vezes nas Bíblias, nas versões das Bíblias, nas diversas versões de Bíblia que existem, pode ser que trocaram o sábado por outro, e pode ser que alguém entende que o sábado hoje não tem o mesmo peso que existia, mas enfim, o sábado também é parte dos 10 mandamentos. E voltando um pouquinho nos 10 mandamentos, para a gente entender esse contexto aqui, os primeiros 5 mandamentos são a relação do homem com Deus, e os outros 5, que estavam na outra tábua, né, que são 2 tábuas, são a relação do homem com o outro homem. Eu sou Hashem, teu Elohim. Não terás outros deuses. Não jurarás o nome de Deus em vão. Tudo isso se relaciona com Deus. É o compromisso do homem com Hashem. Depois a gente passa do 6º em diante, não assassinarás, não cometerás adultério. Tudo isso tem a ver com a relação entre um homem e o seu próximo. Esses juízos que vão ser apresentados hoje, eles têm muito a ver com a relação do homem com o próximo, justamente com o objetivo de garantir a liberdade para que o mal feito do outro
não fira a liberdade do seu próximo. E é nessa porção também que a gente vai ver o polêmico olho por olho e dente por dente. Então, entendendo a contextualização e o panorama existente, o povo saiu do Egito de uma situação de escravidão. Eles, para receber a Torá de Hashem, eles precisavam de liberdade. O que Moshe falou com o faraó: deixe o povo ir para que sirvam a Deus. Então era deixar de servir ao faraó para servir a Deus. E aí a gente entra na conceitualização da palavra liberdade, porque de repente com esses mandamentos, essas regras, pode parecer que o povo não vai ser livre porque não faz o que quer. Mas justamente o conceito de liberdade é distorcido também na atualidade. Porque liberdade não é fazer o que quer. A liberdade é deixar de fazer aquilo que quer muitas vezes. Deixar de ser uma pessoa má, deixar de ser viciada, deixar de prejudicar o outro, deixar de mentir. Mentir muitas vezes pode ser um hábito, um vício, onde a pessoa não consegue simplesmente sair daquela situação. E nessa mesma porção a gente vai ver: afasta da palavra enganosa, afasta do engano. Todos os regulamentos aqui estão trazendo o povo para uma nova realidade. Uma realidade muito distinta do politeísmo, que eles estavam tão habituados depois de 400 anos em Mitzrayim, no Egito. Então agora eles estão recebendo os códigos de ética e de comportamento. Por exemplo, olha só que incrível, esse juízo que a gente vê aqui. Se um boi chifrar uma pessoa e essa pessoa morrer, o boi tem que morrer. Mas no caso aqui é boi ou touro. Mas se o touro já tinha esse costume de ferir alguém e ele voltar a fazer isso e ele matar uma pessoa, o dono do boi será responsável. Olha que é questão de liberdade, guardando a liberdade da pessoa, guardando a liberdade da pessoa que foi afetada. Esses mandamentos também, gente, esses códigos aqui, eles são a base, inclusive, do direito romano. De alguma forma, toda a estrutura das leis foi preservada também no direito romano. Olha só que incrível. Leis a respeito dos escravos. Aí você pode pensar: nossa, mas escravo, que coisa mais antiquada. Gente, nós estamos falando de uma época específica. Se a gente hoje não tem escravo, trazendo para a realidade atual, o que existe? O empregado tem uma relação de troca de trabalho. O escravo, muitas vezes, era aquela pessoa que ele não tinha condição financeira e ele mesmo voluntariamente chegava para o dono e falava: olha, eu quero trabalhar para você de escravo. Então essas leis aqui são para preservar a dignidade daquele trabalhador. Leis a respeito da propriedade, olha que incrível. Resguardando o direito da propriedade. Leis a respeito da justiça e da misericórdia. No capítulo 23, não espalhe notícias falsas. Não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Imagina uma sociedade sem mentira. E aqui nesse contexto não tem suborno, não tem a mentira legal, não tem a delação premiada, porque a lei deve preservar a liberdade do outro. Se a maldade de um ferir a liberdade do outro, entra o limite do mishpat. E o julgamento a essa pessoa tem que ser feito com chesed, com graça ou com compaixão. Mas o compaixão no sentido do amor, não no sentido somente da piedade. Que a tzedakah deve ser aplicada não no sentido da caridade, mas no sentido da justiça social. E esses três princípios vão formar o equilíbrio do juízo, do mishpat, que é a palavra que nós estamos estudando hoje, mishpatim, juízos. Por exemplo, olho por olho, dente por dente. Ah, mas que frase extrema é essa? Olho por olho e o mundo acabará cego, né? Como tem a frase famosa. É como que tomam a Torá como extremista. Mas se você for analisar aqui, por que diz olho por olho, dente por dente? Aqui está dizendo assim, olha só. Se dois homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir, o marido da mulher, e pagará aos juízes como lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então o castigo será por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Primeiro coloca uma mulher, que é a parte mais fragilizada no caso, para avaliar qual a indenização que tem que ser paga pelo ferimento dessa mulher. Então ela é muito mais profunda, tem a ver com indenização, tem a ver com pagar os gastos, por exemplo, se quebrou o dente,
paga os gastos do dentista. Se feriu a mão, pague um hospital para ele, pague os cuidados médicos. De novo, o princípio da liberdade. É a liberdade do outro que a gente está falando. Então, a sua má ação tirou a liberdade do próximo. A Torá, os juízos, os mandamentos, os preceitos vão resguardar a liberdade. O princípio básico para que essa sociedade que Hashem está formando aqui com o povo de Israel, ela está na verdade. No capítulo 23, versículo 1 diz: não espalhe notícias falsas. Ela só vai funcionar se a verdade prevalece. Então, o princípio de manter a verdade, ele é único e muito importante. E mais ainda, olha o que diz: não siga a multidão para fazer o mal. Num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não importa se é greve, se a maioria está se juntando, se o motivo deles é mal em si, eu não vou me juntar com a maioria. Nesse caso, a maioria está equivocada. E na democracia, muitas vezes, a maioria pode estar equivocada. Por isso nós estamos falando aqui de um ideal de princípio que não existe na democracia. Mas aqui era possível, se a verdade for guardada. O mishpat, o juízo, ele tem que ser aplicado com verdade, com chesed, com misericórdia, e com tzedakah, com justiça. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Am Israel Chai.